Olá, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade ao ciclo 3, frente 3, e daremos adeus hoje à parte de eletricidade. Hoje é a última aula de eletricidade, ok? Caderno 7, última aula de elétrica. E para vocês hoje uma dica musical sensacional. AC/DC. AC/DC, como sempre, sensacional. Então, como eu estava dizendo, essa nossa última aula de eletricidade do ano, ela fala sobre associação de capacitores. As outras duas aulas que temos para finalizar o caderno fala sobre leis de Kepler e gravitação, que na verdade pertence à frente 1, mecânica, mas está aqui encaixada na frente 3, ok? Então, nós estudamos na semana passada sobre capacitores ou condensadores. São aqueles elementos do circuito que conseguem armazenar carga elétrica e, consequentemente, armazenam energia elétrica, energia potencial eletrostática. Agora, nós vamos associar capacitores em série e em paralelo. Então, caderno 7, frente 3, aula 29, página 30, associação de capacitores, primeiro item, associação em paralelo. Então, nós temos aqui três capacitores, C1, C2, C3, associados em paralelo, conforme vocês estão vendo na figura. E aqui, ó, nos terminais entre A e B, eu vou colocar uma bateria, pode ser uma bateria de carro, ligo esse terminal ao polo positivo, então aqui são as placas dos capacitores ou armaduras positivas, e ligo aqui o polo B na parte da bateria, no polo negativo da bateria, e nós temos aqui as placas ou armaduras dos capacitores ligadas no polo negativo, ok? Então, temos aqui uma associação de capacitores em paralelo. Como é que eu acho a capacitância equivalente? A capacitância equivalente, quando os capacitores estão em paralelo, basta somar a capacitância de todos, que é o que eu coloquei aqui embaixo no item 4. Capacitância equivalente à capacitância do primeiro, mais do segundo, mais do terceiro, e se tiver mais capacitores, vá somando. Lembre-se que essa fórmula de soma de resistores, nós usávamos para resistores em série. Aqui, ao contrário, nós usamos para capacitores em paralelo, ok? Vamos para propriedades dos capacitores em paralelo. Primeiro, todos os capacitores em paralelo ficam submetidos à mesma DDP, que é a DDP da bateria. Então, essa figurinha aqui atrás, ó, se essa bateria for uma bateria de automóvel de 12 volts, então cada capacitor aqui, o C1, o C2 e o C3, ficará submetido a 12 volts de tensão de DDP. Isso era igualzinho para resistor. Cada capacitor vai adquirir a sua própria carga. Vamos lembrar da semana passada que carga que um capacitor armazena é a sua capacitância vezes a tensão a que ele é submetido. QC vezes U. A fórmula do QQ. QC vezes U. A carga do primeiro capacitor é a sua capacitância vezes a tensão da bateria. A carga do segundo é a sua capacitância vezes a tensão da bateria. E a carga Q3 é a sua capacitância C3 vezes a DDP da bateria. Note que todos os capacitores ficam submetidos à mesma
tensão elétrica, igualzinho resistor em paralelo também. Todos os resistores em paralelo ficam submetidos à mesma DDP, à mesma tensão elétrica, ok? Aqui tem uma observação: se os 3 capacitores forem iguais, tiverem a mesma capacitância, é claro que ficarão com a mesma carga elétrica. A carga elétrica total acumulada na associação é a soma das cargas parciais. Então, depois que eu calculei aqui Q1, Q2 e Q3, a carga total da associação é a soma de Q1 mais Q2 mais Q3 e, consequentemente, que eu já falei, a capacitância equivalente é a soma de todas as capacitâncias, ok? Isso é associação em série. Segundo tipo de associação, pessoal, associação em série. Numa associação em série, os capacitores estão dispostos como nesta figurinha aqui, ó. Então, vocês devem ver que o capacitor, por exemplo, aqui C1, aqui a placa positiva, aqui a negativa está ligada na positiva do outro e assim sucessivamente. Então, nós temos isso mostrando na figurinha aqui abaixo, ó. Aí eu coloco esse ponto A ligado ao polo positivo da minha bateria, do meu gerador, e o polo B ao polo negativo desse daqui, ok? Aqui é uma associação de capacitores em série, um vem atrás do outro, igual resistor em série. Mas as propriedades aqui serão diferentes, ó, algumas coisas serão diferentes. Propriedades para capacitores em série. Após o término da eletrização, todos os capacitores vão adquirir a mesma carga elétrica que. Essa é uma propriedade decorrente da indução total entre eles. Então, esses 3 capacitores aqui, ó, ficarão com a mesma carga que e que. A carga é a mesma para todo mundo, tá? Que mais? Considerando-se a carga total da associação, apenas as cargas vistas pelos 2 terminais AB, ou seja, em A carga é Q, em B a carga é menos Q, a carga total Q. Observação: não se somam as cargas na associação em série. Então, muito cuidado com isso, porque as cargas são iguais para todo mundo, ok? Agora, a DDP não é a mesma para todo mundo. Então, eu precisaria calcular a fórmula do QQ, QC vezes U. Apenas aqui foi jogado o Q que estava multiplicando para o lado de lá. Então, ficou U, Q sobre C1, o 2, Q sobre C2, o 3, Q sobre C3, tá? Agora, as DDP, sim, é igual para resistor em série. As DDPs, cada um está submetido a uma DDP, a uma tensão, o 1, o 2, o 3. A tensão total é a soma das tensões parciais. A capacitância equivalente, aí nós vamos usar o inverso, 1 sobre C equivalente, 1 sobre C1, mais 1 sobre C2, mais 1 sobre C3. Aí vocês devem estar pensando, eu já vi essa formulinha para resistores. Exatamente igual para resistor em paralelo. Então, aqui, ó, é tudo ao contrário. Quando você tem resistor em série, você soma as resistências. Quando você tem capacitor em série, você faz isso aqui, ó, que é o contrário, ou seja, isso aqui vocês usavam para resistores em paralelo, aqui a gente usa para capacitores em série, certo? Quando nós temos apenas 2 capacitores em série, nós fazemos o produto dividido pela soma, ou seja, C1 vezes C2 dividido por C1 mais C2. E para N capacitores iguais, todos iguais,
em série, eu faço o valor da capacitância dividido por N, a quantidade de capacitores. Então, tudo isso que vocês têm aqui, ó, essas 3 formulinhas, vocês usavam para resistores em paralelo. Aqui a gente usa para capacitores em série. E a soma de todas as resistências, R1 mais R2 mais R3, nós fazemos para resistores em série. Aqui a soma das capacitâncias, nós fazemos para capacitores em paralelo, ok? Então, é ao contrário, beleza? Exercícios dessa aula, página 31. Então, vamos lá, gente. Primeiro exercício, página 31. Determine a capacitância equivalente de cada uma das associações a seguir, cujos terminais são os pontos A e B. Primeira associação, dá para ver nitidamente que eu tenho 3 capacitores em paralelo. Capacitor em paralelo, eu faço igual a resistor em série, ou seja, somo tudo. Então, eu vou fazer 2 mais 3, 6, mais 6, 2, desculpa, mais 3, 5, falei 6, né? Falei errado, de novo, 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11, tá aqui. Para capacitores em paralelo, somamos as capacitâncias, vai dar 11. Como aqui está em picofaraday, 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 eu dou a resposta em picofaraday, tá? Então, de novo, capacitores em paralelo, simplesmente soma as capacitâncias. 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11. Resposta, capacitância equivalente, 11 picofaraday. Na associação 2, vocês estão vendo que os capacitores estão em série, ó, um atrás do outro, um atrás do outro. Se você esticar esse fio, você tem 3 capacitores na mesma linha em série. Cuidado, em série, eu faço igual resistor em paralelo. Então, eu faço 1 sobre C equivalente igual 1 sobre o C1, olha o C1 aqui, ó, 2, mais 1 sobre C2, o C2 é 3, mais 1 sobre o C3, o C3 é 6. Então, está aqui, 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 6. Adição de frações, mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 6, que é 6. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1, 1. 3 mais 2 mais 1, 6 dividido por 6, multiplico em cruz, vai dar 1 picofaraday. Então, a capacitância equivalente da associação 2, onde eles estão em série, 1 picofaraday. E mais um trechinho do sensacional AC/DC. Número 2, determine a capacitância equivalente entre A e B da associação mista de capacitores a seguir. Por que mista? Porque eu tenho aqui, ó, C1 e C2 em série, faço esses 2 primeiros, e ele ficará em paralelo com o C3, tá? Então, vamos fazer C1 e C2 primeiro em série. Cuidado, em série, capacitor, eu não somo, hein? Capacitor em série, eu faço igual resistor em paralelo. Quando eu tenho apenas 2 capacitores, eu faço o produto dividido pela soma. Tá aqui, ó. Eu chamei de CS, capacitores em série, tá? Produto, C1 vezes C2, dividido pela soma, C1 mais C2. C1 vezes C2, 6 vezes 12, tá aqui, ó. 6 vezes 12, soma 6 mais 12. Então, eu vou ter 72 dividido por 18,
4 microfaraday, tá? Aqui está em micro. Então, aqui, esses dois, ó, em série, corresponde a como se fosse um único capacitor no valor de 4. Um de 4 em cima e um de 8 embaixo, em paralelo, aí sim, paralelo eu somo. Então, o de cima deu 4, mais o de baixo, olha aqui, o C3 é 8, 4 mais 8, capacitância equivalente, 12 microfaraday, ok? Então, número 2, também muito fácil, é só isso. Número 3, a figura a seguir mostra um trecho de um circuito elétrico cujos terminais A e B são A e B. Nesse trecho de circuito, temos 4 resistores, cujas resistências são conhecidas, bem como 3 capacitores de capacitâncias também conhecidas. Pelo terminal A, entra uma corrente elétrica contínua de 5 amperes. O amperímetro na saída do circuito é ideal. Então, ele deu ó, as resistências R1, R2, R3 e R4. Deu todos os valores e o valor das 3 capacitâncias. Está entrando aqui uma corrente elétrica I de 5 amperes, e aqui esse amperímetro vai registrar a corrente elétrica de saída, ok? Pessoal, quando eu olho para isso, eu penso, este losango aqui está me parecendo uma ponte de Wheatstone. Lembra que a ponte de Wheatstone tem essa disposição? O que acontece quando uma ponte de Wheatstone está em equilíbrio? O produto cruzado dos braços é igual, ou seja, ó, isto vezes isto igual a isto vezes isso. Faz um X aqui no meio, ó, pá, pá, tá? R1 vezes R3, R2 vezes R4. Se esse produto cruzado der igual, isto é uma ponte, ela está em equilíbrio. Vamos ver se dá igual? R1 vezes R3. Ó, o R1 é 4, vezes o R3, que é 4. 4 vezes 4, 16. Então, esse daqui, ó, deu 16. R2 vezes R4, aqui, ó. R2 vezes R4. O R2 é 2, vezes o R4, 8. 2 vezes 8, 16. Ah, o produto cruzado deu igual. Isto vezes isto é igual a isto vezes isso. Isto vezes isso deu 16, isto vezes isso deu 16. Portanto, isto é uma ponte de Wheatstone e o produto cruzado deu igual, portanto, ela está em equilíbrio. Detalhe, quando a ponte está em equilíbrio, não passa corrente elétrica aqui no meio, lembram disso? Então, essa corrente elétrica, ela entra aqui, ela se divide em duas partes. Uma parte, vamos chamar de I1, faz isso aqui, ó, alimenta o R1, passa aqui, ó, alimenta o R2 e vem para cá. Ok? A outra parte da corrente I2 desce por aqui, passa pelo R4, passa pelo R3, se soma com o I1, soma novamente I1 mais I2, 5, e passa pelo amperímetro, 5 amperes. Portanto, se o problema... Ó, nem vi a pergunta do problema ainda, está na página seguinte. Se o problema perguntar a leitura do amperímetro, será 5 amperes. Por quê? Porque a ponte está em equilíbrio, não passa corrente aqui no meio, ok? Gente, se não passa corrente elétrica aqui no meio, esses capacitores C1, C2 e C3 não estão ligados a tensão nenhuma, ou seja, a DDP entre os pontos M e N é igual a 0. Vamos ver qual é a pergunta do problema? Ele pede a capacitância equivalente entre M e N, a carga total acumulada nos 3 capacitores, bem como a intensidade da corrente medida pelo amperímetro. Então, em primeiro lugar, os 3 capacitores que estão aí no meio estão em série. Se eles estão em série, vamos voltar, ó. Se eles estão em série, são 3 capacitores, não dá para usar o produto pela soma. O que eu uso? 1 sobre C equivalente, 1 sobre o C1, que é 2, 1 sobre o C2, que é 3,
mais 1 sobre o C3, que é 6. Igualzinho o problema anterior que a gente acabou de fazer. Vai dar 6 sobre 6, a capacitância equivalente, 1 nanofarad. Os três estão em nanofarad, tá? Como a gente já viu, ó, que o produto cruzado da ponte deu igual, ela está em equilíbrio, então, entre M e N, não há tensão elétrica. Se não há tensão, os capacitores não se carregam, a carga total nos capacitores é igual a zero. E a corrente, como já vi na página anterior, a corrente que entra pelo ponto A é a mesma corrente que sai pelo ponto B e passa pelo amperímetro, portanto, o amperímetro registra 5 amperes. Então, essa combinação de respostas, ó, capacitância equivalente 1 nanofarad, corrente, ou melhor, carga total armazenada pelos capacitores, 0, corrente elétrica 5 amperes, alternativa C. Tchau, elétrica! Acabou!